Muito bem, chegou a hora da gente encerrar o dia com o balanço do que aconteceu lá em Chicago, com as negociações soja, milho e trigo, em especial a soja. Hoje foi um dia praticamente de estabilidade aí. Os vencimentos, eles oscilaram entre um negativo de meio ponto aí, até um positivo de 1,25, ficando mais ou menos dentro das mesmas negociações do dia anterior, ou seja, no caso da soja, mantendo aquele patamar dos 13 dólares alcançados nos últimos pregões. Mas o que o mercado está de olho, o que o mercado está esperando e quais são as contas que o mercado vem fazendo para justificar ou precificar a soja nesse momento? Vamos lá para Cascavel, no Paraná, onde está Camilo Motter, direto da Granoeste. Seja bem-vindo, seu Camilo, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender a dinâmica de comercialização de Chicago e também aqui do Brasil. E eu te pergunto, quais são os números que a gente precisa ficar atento e o que o mercado está de olho nesse momento, seu Camilo? Olá, Alex. Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha aqui por esse importante veículo que é o Notícias Agrícolas. Bom, o que chamou a atenção nesses últimos dias, em primeiro lugar, a posição novembro, ela teve muita dificuldade para cair abaixo dos 12,80, por exemplo, né? Aí ele se recuperou um pouco entre idas e vindas e hoje fechou aí ao redor de 13, né? Tem o número aqui, 12,96 foi o fechamento de hoje. Agora, ontem circulou o rumor, e isso acabou pesando um pouco, e conteve altas melhores, eu diria, que foram algumas operações de washout de parte especialmente da China. No total foram cerca de 330 mil toneladas. Mas veja que prontamente houve negócios também no Brasil. Então, a China, apesar de estar vivendo um momento com margens de esvagamento muito ruins, no caso da soja, e também os produtores de suínos amargando até prejuízos em algumas situações, mas o fato de desistirem de compras nos Estados Unidos para comprarem no Brasil demonstra uma certa urgência e necessidade de preencher a necessidade de algumas indústrias, pelo menos de algumas indústrias, né? Nos Estados Unidos é compreensível que houve essa troca de posições em razão dos últimos acontecimentos climáticos, sobretudo aqui na Ponta Sul e onde estão os principais terminais de embarque pelo Golfo do México, com a passagem do furacão Aida, se não me engano, que foi agora há poucos dias, e também algumas tempestades tropicais, algumas delas até em andamento agora nesses dias. Mas o pior foi exatamente o furacão Aida, que detonou aí vários terminais, estão em recuperação agora, e aos poucos estão voltando. Paralelamente a isso, claro, a disponibilidade ainda é baixa, mas o mercado aguarda um fluxo maior de colheita. Aqui na Ponta Sul já começou, estados mais ao sul já apresentam alguma colheita. Eu imagino que já na próxima segunda-feira o Departamento de Agricultura americano deve divulgar algum percentual já de colheita da soja. No milho estava em 4% na última segunda-feira. Então, me parece que esse é o dado mais importante de momento que está fazendo essa dinâmica dos preços nesses últimos 2 ou 3 dias, né? Apesar de não comprar dos Estados Unidos, obviamente aí, ou talvez aí por falta de uma oferta mais consistente e também por conta dessa interrupção da logística por lá, a China voltou para o Brasil e sinalizou de que ela precisa de soja imediata. Agora, o que isso acrescenta de informação para a gente, seu Camilo? A gente pode ver uma China, a partir do momento que os Estados Unidos tiver soja e condição de embarque mais agressiva nas compras, e até que ponto essa tendência, essa possibilidade pode mexer com os preços? Bem interessante isso, e aí que é o ponto-chave talvez do nosso bate-papo, Alex. Veja bem, os prêmios no Brasil, com essa participação chinesa nos últimos 15 dias, de uma forma até um pouco inesperada,
ela elevou os prêmios nos portos brasileiros, no caso de Paranaguá, para 235, 240, talvez até 245 cents acima de Chicago. Bom, este elemento, esta perna, a firmeza dos prêmios, é que manteve os preços internos brasileiros mais altos nos últimos dias. Tivemos, claro, nuance positiva em Chicago, alguma nuance positiva no câmbio, mas o fundamento melhor que impulsionou os preços nesses dias foi exatamente os prêmios. Até porque, se olhar Chicago, tivemos momentos até piores do que tivemos agora, e também no câmbio algum momento mais ruim, né? Mas os prêmios vieram de forma consistente subindo. Saíram de 15, 20 dias atrás, um patamar de 140 a 150 para esse patamar de 230, 240, 45 por aí. Bom, o que isso nos diz? Nos diz que, e aí vem um grande debate, cada um vai ter sua impressão, de que no decorrer daqui talvez 15, 20, 30 dias, os prêmios no Brasil não estejam tão bons. Porque se eu olhar para janeiro, fevereiro, onde eu tenho cotação de prêmios, eles já estão na faixa de 40 a 50 pontos apenas. Ou seja, cai cerca de 2 dólares por bushel, né? Isso já pensando em safra nova, obviamente. Mas se eu pensar em novembro, né, eu já tenho prêmios na faixa de 210, 220, não os 240, 235, 240 de hoje. O que pode ocorrer no decorrer? Com a entrada de soja norte-americana, com a melhora das condições de embarque no Golfo do México, é possível que os prêmios, é possível que e eu até acho que isso vai acontecer, especialmente os chineses, os grandes importadores, passem a focar compra nos Estados Unidos. Lá no Golfo do México, os prêmios estão na ordem de 80 a 90 para embarque em outubro ou novembro. 80 a 90 sobre Chicago. Veja que os Estados Unidos passam a ser altamente competitivos em relação aos preços no Brasil. Então, eu temo que, no decorrer, os prêmios possam cair e nós perdemos um pouco mais desse fôlego que tivemos recentemente. Obviamente que a formação do preço interno não é somente prêmios, nós temos câmbio e Chicago, e ambos podem também dar uma guinada positiva. Embora, olhando para Chicago, a gente vê a colheita entrando, se a produtividade for relativamente adequada, concorrendo para aqueles 119 milhões de toneladas, ou talvez até 120 milhões de toneladas, obviamente que os preços em Chicago também tendem a ficar acomodados por um período. E há uma certa ansiedade no mercado para ver a produtividade efetiva das lavouras norte-americanas e alguma avaliação já mais assertiva em relação à produção total do país. Então, olhando para esse lado, a gente também não pode esperar grandes avanços nos preços em Chicago num período de colheita. Prêmios lá muito mais competitivos do que os nossos aqui. E câmbio, sim, câmbio a gente pode ver um câmbio acomodado nesses dias, um pouco para lá, um pouco para cá, mas nessa faixa dos 5,20. E daí, mais para frente, acho que a gente pode contar que a turbulência política volte um pouco mais aí, esse câmbio seja um pouco mais elevado, né? Uhum. Então eu vejo prêmios relativamente acomodados e até caindo no decorrer. Podemos ter alguma pegada positiva nos prêmios, a bem curto prazo agora podemos, mas a tendência é que eles caiam no decorrer. Chicago acomodado, um pouco para lá, um pouco para cá, mas acomodados. Não vejo também muita força, muito peso para cair abaixo dos 13. Caiu um pouco abaixo de 13, mas ele volta, né? E o câmbio, sim, que a gente tem alguma expectativa de que a turbulência volte, os indicadores econômicos piorem e o governo não consiga andar com reformas, né, diante de um cenário de déficit fiscal muito elevado, turbinado pelos gastos com a pandemia. Senhor Camilo, eu vou adicionar a essa nossa conversa um outro fator
que eu acho que merece ser analisado, principalmente que é a questão da participação do produtor americano, né? O senhor bem lembrou que hoje a soja americana está mais competitiva, só que ainda não tem a disponibilidade dela. A colheita está começando, ainda não tem volume suficiente para sair vendendo, mas e também não tem condição de embarque em função da perda de estrutura lá enfim, do Golfo do México lá. Agora, as vendas americanas e o próprio relatório do USDA divulgado mostra que estão muito atrasadas. A gente, na hora que essa soja entrar no mercado, a gente não vai encontrar um produtor americano tentando ou querendo participar, ou o percentual já negociado até agora o satisfaz, seu Camilo? Veja bem, eles estão com 22,3 milhões de toneladas já vendidas neste ano. Isso está, conforme você muito bem colocou, bem abaixo do ritmo do ano passado. Ano passado estava com 32,2 milhões, né? São 30% a 31% a menos de vendas já comprometidas para essa temporada. Hoje foi 1,2 milhões de toneladas, ou a venda semanal, 1,2 milhão de toneladas na venda semanal. Também um volume um pouco abaixo do mercado. Bom, eu analiso da seguinte forma: eu acredito que vai acumular um pouco os embarques, dado esse problema de estruturas, mas aos poucos, eu acredito que já na semana que vem nós vamos ter números mais robustos de embarque, porque até agora foi embarcado míseros 200, 300 mil toneladas. É muito pouco contra 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 mil no mesmo período do ano passado. Então, até agora, realmente, os embarques não andaram. E olha que nós temos soja não embarcada da safra passada. A meta do USDA, que era 61 milhões e uns quebrados para a última temporada, que terminou agora em 31 de agosto, foi embarcado 59 milhões e pouco. Portanto, há uma rolagem de 1 milhão e 800 mil toneladas da temporada anterior, 2021, para esta de agora, que já estamos na 21-22. Então, produto disponível para embarque tem, mas o grande problema foi exatamente os danos causados pelos furacões à estrutura de embarque. Mas eu acredito que algumas delas já, pelos relatos que temos de lá, já estão retomando. Então, acredito que mais 10 a 15 dias vai acelerar bastante. E aí a coisa retoma. A grande preocupação minha neste momento não é nem com vendas. Eu acho que as vendas têm 20 e poucos milhões para serem embarcadas, mas precisa que acelerem os embarques. Acho que o ritmo dos embarques vai dizer mais no curto prazo do que o ritmo de vendas, apesar de estar bem mais lento que o ano passado, né? E um outro dado importante ainda do lado da demanda, que deve ser observado, é o esmagamento interno americano. Esse foi muito positivo durante agosto. O mercado esperava cerca de 4 ponto alguma coisa aí, e veio 4,3 milhões, deu aí 6% a mais, né, do que se esperava. Então, a demanda interna americana está bem consistente também, e não é de hoje, ela vem já há algum tempo bem consistente, né? Isso é um dado positivo que também ajuda no cômputo da demanda como um todo. Mas, obviamente que, assim como o Brasil, os Estados Unidos são dependentes da demanda internacional pelo grão. E nem tanto por farelo e óleo, mas sim pelo grão, né? Mas o senhor vê alguma preocupação nessa necessidade concentrada de venda assim que o produtor tiver a soja na mão? Ou esse volume já está bem vendido, já libera o produtor dessa pressão de oferta de início de safra, seu Camilo? Eu acho que o fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos é mais ou menos como está acontecendo aqui no Brasil para a próxima temporada. Ou seja, há um comprometimento menor do que em anos anteriores ou do que no último ano, né? O ano passado foi um ano excepcional em termos de antecipação. O produtor se estimulou muito a vender antecipado, né? Aqui no Brasil, com algumas ideias que aqueles preços que hoje a gente olha para trás eles representam 60%, 50%, 60% apenas do que representa hoje, né? Mas assim mesmo o produtor se sentiu muito estimulado a antecipar vendas. O produtor americano também, quando viu
o mercado subir a patamares um pouco melhores, ele participou de forma mais antecipada. E agora acontece um pouquinho esse fenômeno de retrair um pouco as vendas. Então, isso não preocupa tanto, porque a gente pode ver esse ritmo acelerar, mas a gente precisaria antes também ver os embarques ganharem força, ganharem ritmo. Eu acho que é isso um pouco que a China, especialmente a China, espera ver os embarques deslancharem. Ou seja, que aquele produto já comprado, comprometido, etc., já negociado, tenha consequência em termos de despacho, e aí sim ele volta com muito mais vigor também às negociações adicionais, a mais compras, né? Esse me parece que é o ponto-chave aí. Muito bom. Seu Camilo, então vamos... Agora, isso vai ser importante, viu? Só um detalhe importante aqui na minha visão ainda, o Alex, é que isso vai ser muito importante para o produtor brasileiro analisar, porque na medida em que deslancha os embarques lá e deslancha também as novas negociações, e isso vai acontecer, não tenha dúvida disso, a questão é em que ritmo, né? Quando e em que ritmo, mas o quando eu acho que é uma questão agora nos próximos dias, mas o ritmo que vai ser a questão, né? Mas que vai acontecer uma presença maior chinesa lá, não tenha dúvida nenhuma, e de outros compradores também, a Europa especialmente, né? Isso vai ser importante para determinar níveis de prêmios no mercado brasileiro. E esse nível de prêmio, dada a distância que existe entre prêmio do Golfo do México e prêmio nos portos brasileiros, a tendência é que caia. E aí, novamente, vem a discussão. Vai cair, que vai cair, vai. Só a partir de quando e em que ritmo é que a gente vai ter que ir monitorando. Pois é, mas daí não vai ter aquela competição com as indústrias internas, seu Camilo, segurando o prêmio aí? A questão vai ser aí tem outros ingredientes. A indústria doméstica vai ter competição, que ela vai demandar mais nesse período, que ela se torna mais compradora, não é mais compradora, digamos, mas ela se sobressai mais proporcionalmente em relação às exportações no período de entre-safra. Sim. E aí entram outros dois ingredientes. Qual o nível que cai os preços de exportação? Como é que vão ficar os preços de exportação? Ponto número 1. E ponto número 2. Qual vai ser o comportamento do produtor em termos de retenção e em termos de vontade de aguardar até os 45 do segundo tempo? Ou seja, lá para janeiro, né? Então, esse vai ser os pontos chaves, porque nós podemos ter uma oferta razoável aqui dentro e o produtor adotar uma postura bem restritiva de vendas, aguardando mais para frente, porque imagina preços melhores pela frente, né? E outro ponto, a exportação vai fluir um pouco mais além do que estamos vendo agora, ou a indústria começa a ser um pouco mais competitiva agora e retém o produto aqui, né? Então, esse jogo, o que você colocou é um fato importante, a indústria tende a ser, em termos relativos, mais competitiva no período de entre-safra, e geralmente motivado por certa escassez, retenção, etc., né? Isso é um fato, nos últimos anos tem acontecido isso de forma bastante expressiva. No último ano, inclusive, nós chegamos a ter aí preços 15%, 20% acima da paridade internacional. Quer dizer, valores talvez historicamente os mais altos nessa relação preço de exportação com o preço pago pela indústria aqui, nessa necessidade que a indústria tem para abastecer o próprio mercado interno com farelo e óleo, né? Agora, vai depender muito. Se o produtor entender que esses preços na faixa que está hoje, ele é importante participar, e eu já vejo que há um começo, um princípio de aumento de participação, pequeno ainda, típico de entre-safra, nada comparável, evidentemente, com os momentos de comercialização intensa lá em março, abril, maio, junho, né? Mas, se comparado com o período entre outros anos em termos de entre-safra, já há uma melhor participação nos últimos dias com vendas de parte do produtor. Ele está entendendo e observando que preços nesses patamares são altamente remuneradores. Ele vende posições nessa altura especulativas, que não está travado com nada mais. Então, ele vai participando um pouco mais. Agora,
Como isso vai ficar, esse jogo é que nós vamos observar. Isso vai dar a dimensão em que o preço interno vai se distanciar do preço dos níveis de paridade de exportação. E no caso, desculpe, do consumo interno ainda tem um ingrediente de participação do biodiesel no diesel, que de novo voltou para 10%, né, seu Camilo? É menos soja para ser consumida, né? Exatamente. Mas ainda a demanda por biodiesel está bem robusta, bem significativa, né? Apesar dessa queda de retorno. Tanto que o Brasil até andou importando aí cerca já de 100 mil toneladas. Obviamente que essa importação não se dá por escassez interna, mas se dá por alguma viabilidade melhor de negócios. Ela não entra no ingrediente escassez, né? Ela entra no de viabilização de negócios, né? Muito bem. Bom, e safra nova, seu Camilo, qual a melhor estratégia na sua opinião? Safra nova totalmente travada, há até uma certa ilusão de ótica na formação do preço de safra nova, porque como os prêmios de safra velha disponível é que subiram, isso, na visão de muita gente, deveria ter subido também o preço de safra nova. Havia um prêmio, os prêmios estavam bem mais próximos, portanto, a distância de preços entre produto disponível e produto de safra nova estava bastante próximo, se você olhar aí 30, 60, 90 dias atrás. Nos últimos 20, 30, 40 dias para cá, e se acentuando muito mais nos últimos dias, houve um distanciamento muito maior. Então, hoje você tem, por exemplo, no oeste do Paraná, preços de 172, como saiu hoje aqui, produto disponível, né? E 152, 151, produto de janeiro até uns 153 por aí. 155 aqui na ferrovia, houve indicações. Produto de janeiro, produto de fevereiro já começa a cair um pouquinho. Então veja que há uma distância aí de 20, 22 reais contra algo como 10 reais que tínhamos há 30, 60, 90 dias atrás. Então, quando eu chamei uma ilusão de ótica, é exatamente isso. Mas esse diferencial maior, esse distanciamento maior, se deu exatamente porque os prêmios de produto disponíveis, de produto disponível, subiu muito nas últimas semanas, especialmente nas últimas 2 semanas, né? E os prêmios de safra nova estão ali numa faixa de 40 a 50 para produto para ser embarcado em fevereiro, e para março já cai para 25, 30, 35, algo assim, já um pouco menor. E eles se mantiveram muito nesses patamares aí, 30, 60, 90 dias, como hoje, a variação foi muito pequena, né? Então, essa ilusão de ótica se dá nisso. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que o produtor está um pouco decepcionado em ver essa evolução dos preços disponível e os preços de futuro não serem acompanhados por essa alta, né? Mas a justificativa está nos prêmios, né? Sim, nos prêmios e no potencial que a próxima safra tem, né, seu Camilo? Não sei com que número que o senhor está trabalhando aí na Granoeste, mas a gente tem ouvido falar de números excepcionais aí. Tem consultoria falando de números acima de 145 milhões de toneladas já. Exatamente. Nós estamos imaginando também esse número de 137 para 145, uma combinação positiva tanto em produtividade, que ela pode ser mais universal, digamos, e um patamar um pouquinho melhor, e também um avanço de área na ordem de 2%, pelo menos 3% por aí, né? É isso aí. Meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender os cenários possíveis aí para a precificação da soja. Volte sempre, seu Camilo. Valeu, meu caro Alex. Abraço aí, abraço para todos e até a próxima. Até mais. Grande abraço, até a próxima. Tá, então, Camilo Motter, Granoeste, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado da soja. O mercado que mudou pouco hoje em relação ao fechamento de ontem, e você confere comigo agora na sua tela. Olha aí, o janeiro fechou a 13 dólares e 4 centes por bushel, subiu um pontinho, um ponto mais 25 aí. O março, 13 dólares e 8 centes por bushel, um pontinho de alta. O maio, alta também de 0,25 a 13 dólares e 13, e o julho caiu meio ponto a 13 dólares e 14 centes por bushel. Esses são os números do mercado da soja. Vamos ver
o milho. Dezembro, 5 dólares e 29 centes por bushel, uma queda de 4 pontos. Março, 5,36, queda de 4 também. O maio, 5 dólares e 41, perdeu 3,75. A mesma queda para julho, que fechou a 5,39. 5 dólares e 39 centes por bushel. Vamos ver o trigo. Trigo sem uma direção definida aí. O dezembro e o março encerraram com alta. Dezembro fechou a 7 dólares e 13 centes, alta de 0,75. O março, 7,24, alta de 0,25. Já o maio caiu 0,25 a 7 dólares e 27 centes por bushel. E o julho, 7 dólares e 6 centes por bushel, queda de 3,5 pontos. São os números de hoje, portanto, lá do mercado de grãos na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. Lembrando que daqui a pouco tem mais informações e outros destaques aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.